E estamos com ela, jornalista especializada em televisão, Cristina Padiglione, ou Padi, para os íntimos. Padi, bem-vinda, hein? Muito obrigada por conversar com a gente. E eu que agradeço o convite para falar dessa figura tão emblemática para a TV. Boa tarde não, bom dia ainda para Bom dia, vocês. quase boa tarde, minha querida. Já quero te ouvir, por favor, sobre essa relação que essas figuras têm na televisão brasileira, ainda mais o CID, que é o primeiro jornal em rede nacional do Brasil, JN, apresentado pelo Cid Moreira. Ou seja, a gente está falando de algo, porque televisão é hábito, né? Televisão é convivência diária. É uma parte da convivência das pessoas que parte. Exatamente. Porque quase 3 décadas, né? As pessoas ouviam Boa Noite pela voz do Cid Moreira e sabiam que horas exatamente era, porque entrava rigorosamente no ar, no mesmo horário, primeiro às 8 da noite, depois às 8h30. Então, na verdade, a fase do Cid é 8 horas mesmo da noite, depois que mudou a apresentação do JN, esse horário se alterou. Mas era muito rigoroso isso, era uma coisa britânica, e a voz dele tinha essa capacidade, esse potencial, né, até o fim, eu acho, né, de transmitir todo o crédito, toda a credibilidade sobre o que era dito. E não é à toa, eu acho, que depois de ter saído da função de apresentador ali do JN, depois Fantástico, apresentação aquele quadro que era uma coisa mais de humor, né, do Mister M e tal, Mas ele tenha se fantástica, né? dedicado a narrar a Bíblia, né? Voz fantástica. Porque eu acho que, assim, se Deus tivesse uma voz, seria a voz dele, né? Então, aquela Boa, coisa de uma muito voz bom. física, né? Claro que Deus tem, né, tem o potencial de Sim. alcançar quem está ali conectado ao tema, mas o Cid tinha esse potencial e narrou a Bíblia, gravou isso na íntegra e foi um sucesso de vendas também, né? Ressignificou, inclusive, essa relação de quem é religioso com a Bíblia. Pedro Duran, por favor. Oi, Padi, obrigado pelo bate-papo com a gente aqui na CNN. Queria te perguntar Oi, especificamente sobre essa maior ferramenta do Cid Moreira, que era a voz. Você acompanha a televisão há muitos anos e a gente sabe como o uso profissional da voz mudou na televisão. O rádio seguiu o mesmo caminho. Antigamente a gente tinha vozes marcantes e que eram, de fato, muito impostadas e muito emblemáticas. Mas ao longo do tempo, esse processo foi se naturalizando e foram sendo aceitas mais vozes, mais sotaques, de uma forma até mais natural. Você acha que a força do Cid Moreira está muito ligada à voz dele por causa de uma questão da época em que ele fez sucesso, Boa. geracional? Eu acho que, evidentemente, ele tinha, na época em que ele fez sucesso, esse alcance, essa representatividade da voz era muito mais forte e fundamental que hoje, né? Hoje você tem, de repente, um cara como o Thiago Leifert, que não tem essa voz impostada, que faz um enorme sucesso, justamente pelo coloquialismo. E, ao mesmo tempo, você tem um William Bonner, que tem essa impostação, mas em Sim. que foi buscado ali pela própria direção da emissora uma maneira mais orgânica de falar, sem perder esse elo com a relevância da impostação. Mas é evidente que eu acho que se o Cid aparecesse, se fosse um locutor hoje, começando hoje, ele não teria outro ofício que não fosse esse, que fosse a locução. Poderia ter um peso um pouco menor, porque hoje a gente tem a importância da locução, tanto em vozes mais impostadas, como em vozes, em narrativas, né, em estilos mais orgânicos, mas ele seria hoje um locutor, inevitavelmente. Uma pessoa que nasce com essa voz não tem outra coisa a fazer da vida que não seja a locução, né? E o quanto as pessoas também respondiam, né? O Maurício Noriega está aqui conversando com a gente, também um apaixonado por televisão, falou assim, que houve uma pesquisa à época que sempre que o Cid Moreira falava boa noite, as pessoas respondiam boa noite, porque é um hábito, né? Exato. Tomara que digam Isso bom tem dia uma pra cena. gente, né? Será que dizem também? Exato, exato. Eu tenho uma cena no Dois Filhos de Francisco, que é o Jornal Nacional, que fala boa noite, e o protagonista responde boa noite. Acho que era até boa noite, seu Cid, boa Maravilhoso. noite, É. Cid. Basília. Enfim, mas o legal é o seguinte, que quando eles trocaram, tem uma história que é quando eles trocaram, a direção da Globo tirou o Cid Moreira e o Sérgio Chapelin por uma opção de colocar jornalistas naquela função que tivessem uma ciência da edição do Jornal Nacional.
o Boni, que era o chefe maior ali da Globo naquela ocasião, foi contra a troca radical de 2 locutores por 2 jornalistas, e ele queria manter o Bonner com o Cid até que esse processo de transição pudesse ser melhor assimilado pelas pessoas sem esse choque. Mas ele foi voto vencido pela direção do jornalismo, que fez a troca efetivamente de uma vez só pelo William Bonner e, na época, a Lilian Vitfib. Mas havia esse receio, né? A gente não pode tirar esse cara do ar de repente. Isso é bem inimaginável para quem hoje vê tanta rotatividade de talentos, de telas, mas era uma figura muito forte ali naquela função. Basília? Oi, Padi. Me chamou a atenção uma expressão que você utilizou aí sobre na época que ele fez sucesso, né? E tem muito isso da questão do tempo, né? Da pessoa estar no momento de sucesso, estar na crista da onda. Mas levando em consideração o legado deixado pelo Cid Moreira, o tempo de vida, 97 anos, que é algo para poucos, eu queria saber de você, como jornalista, o que ele fez que é sucesso ainda hoje, né? O que ele deixa aí de memória e de conhecimento para nós jornalistas de uma época em que ele fez sucesso, mas que pode ser lembrado até hoje como qualidades de sucesso para qualquer jornalista. Eu acho que é isso que o Duran estava falando, né? Embora a gente tenha hoje um estilo mais coloquial, mais orgânico, essa impostação tenha perdido um pouco eu não digo que perdeu o seu protagonismo, né? Mas ela hoje divide a atenção com estilos que não são impostados. Mas a forma, a impostação, o cuidado com a voz, a disciplina dele com a voz é um legado irrefutável e que não pode ser descartado por qualquer pessoa que se aventure a fazer locução desde que existe Cid Moreira, tem nele uma inspiração, uma referência do quão importante seja você orgânico ou impostado no seu estilo de falar, do quão importante é essa preservação da voz, essa maneira de sentir o que se está lendo, né? Não é uma leitura fria, uma leitura em que ele mergulha no que na mensagem que ele está transmitindo, e tanto assim que ele passou anos sendo cobrado nas ruas pelas notícias que dava no jornal, sem que ele tivesse escrito uma só linha daquilo que ele lia, porque ele transmitia essa credibilidade dentro de uma questão técnica e de entendimento, né, de acreditar naquilo que ele estava lendo. Então, esse é um legado fundamental, e eu acho que não dá para fugir disso para as pessoas que querem seguir esse caminho de locução, de comunicação. É um comunicador, né? Mesmo você tendo ali uma figura que dependia de textos alheios, é um super comunicador, porque tinha uma voz não só técnica, mas de sentimento que se fazia chegar nas pessoas. Fantástico. Olha, Cristina, muito bom poder ouvir-te. Você tem uma vida muito dedicada a essa vivência da televisão, né? Ao histórico da televisão, à importância para o brasileiro e para a brasileira. Então, muito importante para nós poder ouvir-te. Jornalista especializada nesse mundão da televisão, Cristina Padiglione. Obrigada, minha querida.